Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos. Eu trago toda semana, terça e sexta, vários casos que aconteceram pelo mundo todo. E o caso de hoje é um caso com muita gente, tem que prestar bastante atenção porque tem uma galera aqui. É a história de Fernando Baez Sosa, de 18 anos. O Fernando nasceu e cresceu no bairro de Recoleta, em Buenos Aires, na Argentina. Filho de Silvínio Baez e Graciela Sosa. Os pais eram ambos do Paraguai, mas mudaram-se para a Argentina para trabalharem. Era uma família muito humilde, a chance de trabalho na Argentina era melhor e eles imigraram para lá. O Fernando era o quarto adolescente da família, ele ganhou uma bolsa de estudos para frequentar a escola secundária, ele era um aluno muito bom, ele gostava de praticar esporte de todos os tipos, o que ele mais gostava era jogar futebol. Ele era uma pessoa com muita empatia, ele participava de um projeto chamado Projeto de Serviço, no qual ele atuou como voluntário para ajudar a reformar escolas. Em 2018, ele conheceu Julieta Rossi, uma jovem da mesma idade. Apesar de terem frequentado a mesma escola, fizeram cursos diferentes e eles começaram a namorar. O casal entrou na Universidade de Buenos Aires para estudarem Direito. No início de 2020, eles planejaram sair de férias juntos para a cidade litorânea de Vila Gesell. Fernando deixou o apartamento que ele dividia com os pais na sexta-feira, 10 de janeiro daquele ano, e foi para Miramar, onde passou uma semana de férias com seus amigos de escola primária, Matias Benavide e Alejandro Duvini, e dois colegas da escola marianista, Juan Manuel Pereira Roças e Frederico Grauleira. E depois de 6 dias naquela praia, eles foram passar o resto das férias em Vila Gesell, um destino popular em Buenos Aires. Eles chegaram então à cidade no dia 16 de janeiro, ficaram em um albergue até o dia 23 do mesmo mês. A namorada do Fernando estava com ele. Dia 17 de janeiro de 2020, o Fernando, junto com a sua namorada e outros amigos, chegaram à Vila Gesell, passaram o dia na praia e depois foram à conhecida boate da cidade chamada Le Brick. Chegaram ao local por volta da 00:30 na manhã do dia 18. No início tudo estava normal, tudo ia muito bem. O Fernando e a namorada estavam dançando e por volta das 4:30 da manhã houve um problema dentro da boate entre o Fernando e um grupo de amigos com outro grupo de amigos. Esse grupo é chamado o Grupo Rugbyers. Todos são jogadores de rugby. É um esporte, vou colocar aqui uma foto, tipo, para quem não conhece. Todos eles classes de jovem, de média alta para classe alta. E eles começaram a discutir com Fernando e com seus amigos, alegando que estavam sendo empurrados e que Fernando havia derramado bebida na roupa de um deles. O Fernando se desculpou e se explicou. Foi claramente um acidente, porque eles estavam dançando e naquela bagunça na dança ele acabou espirrando um pouco de bebida na roupa desse rapaz. Acontece que os rugbyers, eles são terríveis. Eles arrumam encrenca em todos os locais que eles vão. A disputa se tornou tão agressiva que os seguranças mandaram todos saírem da boate, tiraram todos. O Fernando foi para fora e estava esperando a namorada e os amigos deles, que ainda estavam lá dentro. Os seguranças tiveram dificuldade para colocar para fora as 8 pessoas amigas do grupo do Rugbyers. Matias Franco Benicelli, 20 anos, Ciro Pertossi, 19, Luciano Pertossi, 18, Lucas Fidel Pertossi, 20, Máximo Pablo Tonsen, 20, Enzo Tomás Cornel, 19, Blas Sinali, 18 e Ayrton e Michel Viola, 20. O Ciro e o Luciano são irmãos e vários deles que vocês viram pelo sobrenome aqui, eles são primos. O Máximo Tonsen estava resistindo para não sair de dentro da boate, que 2 seguranças tiveram que tirá-lo à força. Esses jovens são todos, como eu falei, parentes entre eles. O Ciro e o Luciano são irmãos e primos de Lucas. Alejo Milanese é primo de Blas. E o Máximo Thompson é o primo por parte da mãe do Matias. Então todos esses rapazes cresceram juntos no mesmo círculo e passaram a vida inteira jogando rugby juntos. Eis que os rugbyers foram expulsos
de várias boates por onde eles passaram no país. Só que uma vez, quando eles estavam lá fora, eles viram o Fernando e eles começaram a bater nele até ele desmaiar. Começaram a chutar a sua cabeça e ele ainda no chão. Os amigos dele vieram para socorrê-lo, mas o grupo dos 8 fizeram uma barreira impedindo os amigos de ajudá-los. E um dos rapazes, chamado Matias, começou a se referir ao Fernando como negro e dizia: "Você vai me pagar, seu negro de merda", a tradução, de merda. O Máximo dizia: "Seu cagão, levanta, briga". Esse grupo, como eu falei, gente, eles têm um histórico de brigar em todos os locais que vão. Ayrton, Lucas e Luciano formaram uma espécie de corda humana para evitar que os amigos do Fernando pudessem tirá-lo de lá. O ataque todo durou 1 minuto, mais ou menos, mas infelizmente o Fernando não sobreviveu. Máximo, Blas, Ayrton retornaram para o albergue, onde estavam hospedados. O restante dos rugbyers foram ao McDonald's após terem tirado a vida do Fernando. E depois eles foram encontrados pela polícia próximo de um supermercado e foram interrogados por 3 oficiais da infantaria. As câmeras do supermercado mostraram que a maioria dos jogadores de rugby escondiam as mãos nos bolsos. A maioria também tinha sangue nas roupas e também DNA nas roupas do Fernando. Depois de serem questionados ali, eles foram liberados, pois não havia nenhuma prova suficiente para prendê-los. Os rugbyers, antes da prisão, haviam trocado mensagens de WhatsApp entre eles, e um dos áudios dizia, abre aspas, "Galera, nada disso deve ser contado para ninguém", fecha aspas. Eles fizeram um pacto de silêncio. Em 10 de fevereiro de 2020, a promotora Verônica Samboni solicitou prisão preventiva para 8 dos 10 réus. Somente o Alejo Milanese e Michael, ou Michael, como vocês querem, Violas, não foram acusados, pois não havia prova ali suficiente contra esses dois. Mas o grupo resolveu culpar uma pessoa, um jovem chamado Pablo Ventura. Isso mesmo. Eles resolveram que nada disso foi feito por eles, foi esse jovem, Pablo Ventura. Mas esse jovem nem estava na cidade que isso ocorreu, e ele não tinha nada com isso. Os celulares dos jovens foram para a perícia em um laboratório de Mar del Plata. O laudo de necrópsia deu como causa principal do falecimento do Fernando uma massiva hemorragia cerebral, visto que o ataque foi direcionado principalmente na cabeça e no abdômen do Fernando. E o laudo também indicava que havia múltiplas escoriações, havia marcas de chutes no rosto do Fernando, deixando até impresso no rosto a sola do sapato de um deles. O Máximo Thompson era o líder do grupo e foi ele que deu socos, chutes na cabeça quando o Fernando ainda estava caído no chão. Depois de alguns testes e os laudos também de estudo copométrico revelaram que a marca de um sapato, que eu falei antes, no rosto do Fernando, foi deixada pelo sapato do Máximo, que provocou uma fratura no maxilar esquerdo do Fernando. E os sapatos foram encontrados no albergue onde eles estavam, onde os rugbyers estavam. Um especialista em DNA disse que o sangue do Fernando foi encontrado na camisa do Luciano. A polícia conseguiu obter muitos vídeos, pois um rapaz do grupo chamado Luca estava filmando todo o ocorrido, isso mesmo. O julgamento deles ocorreu no dia 2 de janeiro de 2023, recentemente, no Tribunal Criminal. Durante os depoimentos, eles fizeram gestos zombando das testemunhas. No dia 20 de março, a defesa dos rugbyers tentou a anulação da primeira audiência. Os rugbyers haviam indicado que os sapatos cheios de sangue encontrados no albergue pertenciam a um jovem chamado Pablo. Porém, o Pablo não era amigo desse grupo e ele estava a 500 quilômetros de distância com os pais dele em outro estado. Ele disse que somente moravam na mesma cidade, mas não eram amigos. Ele não era amigo dos rugbyers e que ele os viu sempre, muitas vezes,
nas danceterias e sempre arrumaram brigas. Ele disse que, mesmo estando a 500 quilômetros do local, naquele dia, ele foi preso. Isso mesmo. Ficou incomunicável por 4 dias. O pai do Pablo disse que a vida deles mudou completamente porque o Pablo, hoje em dia, não quer mais sair de casa. E que involucraram o filho dele por mera inveja, porque ele era completamente diferente dos rugbyers. Depois disso, o Máximo teve a audácia de trocar olhares desafiadores no tribunal com o Pablo, que o coitado foi acusado injustamente. Os amigos do Fernando depuseram e contaram como o grupo bloqueava para nenhum deles tentar ajudar o Fernando. A mãe do Fernando declarou, abre aspas, nós 3 sempre fomos inseparáveis. Juntos éramos uma família feliz e humilde. Tentamos incutir os melhores valores em nosso filho e na vida. Ainda me lembro do dia que ele nasceu. Era um anjo que trazia alegria para as nossas vidas. Eu não posso acreditar que eu tenha perdido meu único amor, que não pude defendê-lo. Hoje não há mais nada para comemorar em minha casa, nem Natal, nem Ano Novo, desde que perdi o meu filho naquele local. Fecha aspas. Ela disse que a cama dele continua arrumada, as roupas dele continuam no quarto. Ele foi discriminado, não tiveram piedade dele, o chamaram de negro de merda. E ela disse, mas ele era meu príncipe. Somente porque ele tem a pele um pouquinho mais escura que os outros meninos. Ele era um menino muito humilde. Ele vendeu o celular dele para ele poder ir nessas férias com o pessoal. Mas era um rapaz esforçado que estudava na faculdade de Direito. A namorada do Fernando, a Julieta Rossi, ela foi intimada para depor, mas o pai dela a representou na corte dizendo que a saúde mental da filha piorou muito após o ocorrido com o Fernando e disse que ela não estava preparada emocionalmente para enfrentar o julgamento, para enfrentar tudo que ela viveu. Os juízes disseram que aquilo não foi uma briga, foi uma emboscada. O amigo do Fernando, quando tentou ajudá-lo, ele levou golpes do grupo e ele ficou atordoado quando ele foi atingido. Uma testemunha, Federico Rauleira, disse que foi um ataque feroz, sem piedade. Muitos gritos. Ele esteve presente na luta de longe, sem poder interferir. E ele descreveu que o Luciano chutava e gritava com todos que tentavam se aproximar do rapaz. O Pablo Ventura havia sido falsamente acusado pelos jogadores de rugby por um crime como esse, para vocês verem o nível, a falta de empatia desses rapazes. São psicopatas mesmo. No 4º dia do julgamento, começou com os depoimentos das testemunhas oculares presentes no momento do ataque. Tomás foi a primeira testemunha que disse o seguinte, abre aspas, um rapaz que tinha uma força muito grande, ele era muito musculoso, chutava muito, como quando chuta uma bola de futebol com a ponta dos pés. Eu me lembro que ele dava chutes na cabeça do Fernando e Thompson era este jovem, fecha aspas. O Thompson, vamos dizer, o líder, e o tal do Ciro, eles eram um dos agressores que chutou o Fernando no lado esquerdo do tronco quando ele já estava no chão. O Matias e o Violas, todos eles participaram. Alguns agredindo, outros filmando. Houve uma testemunha que foi chamada Virgínia. Quando eles esperavam a ambulância chegar, a ambulância demorou muito para chegar. Alguém perguntou se alguém sabia fazer CPR, né? Como ela tinha feito um curso na Cruz Vermelha, ela aproximou-se e começou a fazer ressuscitação. Os 3 policiais, que eram jovens, não sabiam fazer, mas segundo ela, fazer esse tipo de CPR, né, é muito cansativo. E então eles sugeriram que ela os instruísse com a voz como é que eles podiam fazer. Gente, eu não entendo como é que uma pessoa pode ser polícia na Argentina e não sabe fazer manobras para ressuscitar alguém. Eu estou assim chocada. Mas isso é a primeira coisa que alguém aprende dentro da polícia.
Enquanto isso, ela diz que segurou a cabeça do Fernando e disse para ele, abre aspas, fica comigo, por favor. Fica comigo, fecha aspas. Ela disse que os bombeiros chegaram, eles usaram um desfibrilador e injetou nele, ali, né, um eletrochoque minutos depois que eles haviam chegado. A Virgínia saiu do tribunal e declarou que os pais do Fernando sorriram quando ela passou por eles. Já os Ruggiers faziam gestos e caretas para ela. Foi mostrado no julgamento que as imagens de tomografia computadorizada e fotografias do corpo do Fernando mostraram que ele tinha o tronco encefálico, que foi a área mais danificada, que os golpes nas áreas centrais ocorreram também na face e no crânio. Em fevereiro de 2023, o veredito final foi anunciado em um tribunal reunido com familiares, amigos e pessoas que vieram exigir justiça. Máximo Thompson, de 23 anos, Ciro Pertossi, de 22 anos, Luciano Pertossi, de 21 anos, Enzo Cornelli, de 22, Matias Bericelli, de 23, foram condenados à prisão perpétua. Isso implica que eles deverão cumprir uma pena de, pelo menos, 30 anos de prisão, que é a pena máxima lá. Blas Sinelles, de 21, Ayrton Violas, de 23, e Lucas Pertossi, de 23, receberam uma sentença de 15 anos como participantes secundários. Ao escutar a sentença, o Máximo Thompson desmaiou. Isso mesmo, vídeo do boneco aí, caindo duro. Foi brutal o ataque contra esse jovem. Um acidente lá dentro, esbarrou, caiu um pouco de bebida na roupa. Começa uma confusão, são colocados para fora, ele está esperando os amigos, o grupo vem, o cerca. Como o juiz falou, isso não foi uma briga, isso foi uma emboscada. Eles fazendo corrente ali para que ninguém se aproximasse para tentar resgatar o Fernando. E tiraram a vida dele, chamando o menino de tudo que era nome. Possivelmente eles o conheciam? Não. Mas viram que o Fernando tinha uma cor um pouco diferente deles. O Fernando, eu diria que é um mulato. E os meninos, por isso, gritavam, chamavam de negro. Aquela coisa arada toda, aquela baixaria que eles fizeram. Agora, o que me choca, sabe o que foi? Me deu ódio. Os pais, os tios desses 8 vermes. Eu vi vídeos. Ai, gente, isso foi uma briga de jovens. Isso acontece em todo lugar. Imagina, eu vi o pai de um deles falando isso. Que isso é briga de jovem, acontece em todo lugar. O que é isso daí? Só porque seu filho brigou, acontece em todo lugar. Teu filho tirou a vida de alguém, ele não precisa ir pra cadeia porque todo mundo briga em boate. Eu fiquei ali chocada ouvindo. Eu vi também o depoimento de um tio, de um deles, com a mesma palhaçada. Ai, foi ali no momento de raiva, todo mundo bêbado, cabeça cheia, são todos parentes, meninos do bem. Gente, eu não acredito. Eu não me conformo como tem pais que ouvem, viram aquelas fotos, viram os vídeos foram mostrados com aquela brutalidade. E eles ainda desculpam os filhos. Eu já falei, quer liberar perdão? Problema seu. Mas não vem me dizer e justificar porque bebeu demais, porque todo mundo briga de verdade quando é jovem, porque em boate sempre tem briga. Eu achei assim de uma falta de empatia dos pais. A minha alegria que isso aconteceu com os filhos deles, porque todos esses infelizes desses pais com esses comentários merecem sentarem ali e passarem o resto da vida deles vendo os filhos dentro de uma prisão. Esses pais merecem os filhos que eles têm. Eu sempre digo, obviamente, que quem pratica o crime é o perpetrador, mas tem pais que merecem o sofrimento que vão receber derivado da ação dos filhos. E vocês me desculpam, os pais desses aí, que vieram falar esse tipo de coisa, que é porque beberam demais, porque tem boate, porque são jovens. Merecem. E aí vocês perguntam, como é que esses 8 monstros se criaram? Olha os pais que eles têm. Olha os pais que esses rapazes.
É muito triste. A vida do Fernando foi perdida, tinha uma vida inteira pela frente. Um jovem, mesmo na simplicidade, na humildade, ele trabalhava ajudando a família. Ele estudava, ele queria dar um futuro melhor. Ele era filho único. E ele queria dar um futuro melhor para os pais dele, ele sonhava e ele estudava. Ele sonhava em ser advogado, estudava na faculdade de Direito. E tudo isso foi abruptamente tirado da vida dele por causa de 8 psicopatas, maníacos, criados, com mimos sem limites. Por onde eles passavam, eles arrumavam brigas. Agora vamos ver se os valentões vão conseguir arrumar esse tanto de briga lá dentro do presídio. Vamos ver quem que vai protegê-los dessa vez. E esse é o caso de hoje. Infelizmente, a pena dele é considerada a maior que tem, 30 anos. Tudo bem, vai passar 30 anos. É o suficiente? Não. Porque quem tinha 18 vai sair em 48. Ainda tem tempo de tirar a vida de muita gente quando sair de lá. Tinha que passar o resto da vida dentro da prisão. Se esse crime acontece nos Estados Unidos, não ia ver a luz do dia nunca mais. E dependendo do estado, ia receber a injeçãozinha. A partir daqui, você sabe para onde. Esse é o caso de hoje. Me revolta, porque eu vi a entrevista da mãe do Fernando, quanta dor no coração dela. Ver um filho perder a vida dessa forma tão terrível. E eu gostaria de ouvir de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que jovens que são criados sem medidas, tudo leva a crer que são, considerando o depoimento dos pais, vocês acreditam que esses jovens não tiveram uma criação adequada, os pais têm alguma coisa a ver com isso, ou que não realmente? Existe gente do bem, existe pais do bem, criam 2 filhos, um sai bem, bom e o outro sai uma porcaria. Existe, claro que existe, mas também existe pais que criam monstros. Eu especialmente acredito que são os pais desses 8 aí. Não tenho pena de nenhum dos pais deles, para ser bem honesta, viu? Não tenho. E é isso, eu gostaria de ouvir de vocês. Vocês acham que os pais têm alguma responsabilidade? Claro que responsabilidade legal não tem nenhuma, né? Mas imoral, eu acho que tem muita. Eu vejo vocês em breve. Até mais, pessoal. Não esquece de deixar o gostei para o YouTube entender que o vídeo é bom. Se não quer escrever nada, joga um coraçãozinho aí nos comentários, porque ajuda bastante a movimentar aqui o canal. Nos vemos, até mais.